Amados irmãos, abram a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, no verso 1, está escrito assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém. O verso 3: E disse esta a sua senhora, a menina que foi cativa: Quem dera, oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Verso 5: Então disse o rei da Síria: Vai, anda, enviarei carta ao rei de Israel. E foi e tomou sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibais que te enviei na mão meu servo, para que o restaures da sua lepra. Aleluia. Verso 7: E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que envie a mim, para que eu restaure a um homem a sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscas ocasião contra mim. Aleluia. No verso 8: Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Verso 11: Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar. Vou repetir: e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Aleluia. Verso 14: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Aleluia. Glória a Deus. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: Eis que tenho conhecido, vou repetir, eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Aleluia. Glória a Deus. Porém, ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei. E estou com ele, para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã, no verso 17: Seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra, num jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E você diz amém, glória a Deus, e poder se assentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória seja dada a Deus. Amém, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Amém? Quero pegar aqui as minhas anotações. Amados, quando nós lemos em 2 Reis, nós vamos ver no capítulo 5,
esse fato que aconteceu, que está registrado sobre este general chamado Naamã, este homem poderoso. Quando nós lemos 2 Reis, capítulo 1, nós vamos ver o rei Acasias, que cai da grade, segundo andar, cai, fica enfermo, vai para uma cama, e ele pede para consultar o Deus Baal. E o anjo do Senhor fala com Elias para interceptar os homens. Intercepta. E diz: porventura não tem Deus Israel? E manda um recado para ele que do jeito que ele estava na cama, ali ele morreria. E muitas coisas aconteceram em 2 Reis, aonde fala do profeta Elias, fala de Eliseu, fala de Geazi, o que andava com Eliseu. Mas, amados, aqui nós podemos tirar lições maravilhosas para as nossas vidas com este fato registrado na palavra de Deus, ao qual nós lemos. Podemos aprender grandes lições para as nossas vidas hoje. Porque quando nós, irmãos, aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, sobre a vida de todos que teve um encontro com Jesus, a alegria do primeiro amor é algo imensurável que não dá para contar. Porque o que tem um encontro com Jesus verdadeiramente e encontra-se com este único Salvador chamado Jesus, sente na sua vida uma alegria que o mundo não pode ter. A alegria da salvação, a verdadeira alegria de servir ao Deus Todo-Poderoso e que está nos céus e que morreu por nós e que quer que cada um se arrependa dos seus pecados, confesse eles e se rende a Ele, porque Ele tem um lugar preparado para cada um que a Ele aceitar. Ele foi preparar lugar, e esse lugar é maravilhoso. É a vida eterna que nós estamos falando. E quando você tem essa alegria e sente essa alegria da salvação, e o que isso significa verdadeiramente, nós só vamos perceber isso de verdade é quando você divide isso com outra pessoa, com outro ser, com outra vida, que precisa do autor da vida, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. É quando você vem e passa para essa pessoa, aleluia, reparte com ela o que você tem de melhor na tua vida. Não é as coisas perecíveis, não. Você tem que fazer isso com alegria, ajude. Mas a maior alegria é você falar de Jesus para aquele que ainda não conheceu o Rei da Glória. Apresentá-lo, porque esse Deus é o Deus que transforma o ser humano, é o Deus que salva e restaura a vida, e que dá a vida e vida eterna. Não esta vida, irmão, que muitos só conhecem ela, e que é um sopro que vai passar, porque tudo passa, mas a palavra de Deus jamais passará. E ela tem que estar em nós, dentro de nós. Esta alegria, irmão, da salvação, ela tem que ser transmitida a toda a criatura. Nós temos o dever de falar o que nós temos realmente de valor dentro de nós,
que é o Espírito Santo de Deus. É como você que come algo, um bolo, ou algo que você quer que todo mundo também coma do mesmo que você comeu, da sua família, alguém que você ama, você quer que todos participem junto. Quando você está num lugar muito bonito, você também gostaria que quem você ama estivesse ali. Você sente falta, você quer dividir. Mas esta é a maior alegria que nós temos que dar a alguém, é Jesus Cristo, o Salvador da alma do ser humano. É a palavra. Aleluia. E essa experiência, irmãos, única e pessoal, que só pode ser vivida por aquele que escolhe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Não podemos perder tempo, temos que falar do amor de Deus e de apresentar Jesus, o único que pode dar a vida eterna para todos aquele que não conhece. Aleluia. E depois que nós aceitamos Jesus Cristo, não pense que vai ser tudo maravilhoso, só rosas, só coisas boas, só maravilhas. Não vai ser. Porque quando nós aceitamos Jesus, aí começa a batalha, uma batalha de ordem espiritual, ao qual nós nunca devemos esmorecer e não estarmos preparados para esta guerra espiritual. Porque quando nós aceitamos Jesus, a guerra contra o nosso orgulho se intensifica. A guerra contra o nosso eu é horrenda. E o nosso eu é o inimigo que nós temos e que nunca nos deixa, porque nós somos carne. E este eu é o que nós temos que aniquilar a cada dia, a cada manhã, a cada momento, para que o Senhor use-nos para pregar a palavra e falar do seu amor para todo aquele que não conhece Jesus. Aleluia! Quando nós lemos aqui em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 17, nós vamos ver 4 personagens, pessoas, que fazem parte do qual nós lemos aqui. E essas pessoas, nós temos muito que aprender com as lições que elas deixou registrado aqui para as nossas vidas, através do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Nós vemos e lemos sobre Naamã, um homem muito importante, poderoso. Ele tinha tudo, era muito respeitado. O rei da Síria era seu amigo, ele podia entrar a qualquer hora. É tanto que nós lemos que o rei da Síria rapidamente escreve a carta ao rei de Israel. Aleluia! E este homem tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Porque era um grande homem diante do seu rei, mas não tinha nada. Porque ele era leproso. Escute.
tinha tudo, mas era leproso. Na verdade, ele não tinha nada, porque não tinha o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ele não tinha Jesus Cristo na sua vida. Ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele não havia experimentado verdadeiramente a verdadeira alegria que é a salvação. Aleluia. Quando alguém olhava para Naamã no seu secreto, porque ele vestia-se de uniformes, de palamentas, armaduras, admirado, mas no seu íntimo, quando ele estava na sua intimidade, quem olhava para ele se sentia mal, pois via nele só lepra, só sofrimento. Aleluia. Este era Naamã. A menina cativa, que nem seu nome foi mencionado. Esta menina, ela era apenas uma escrava, longe da sua pátria, longe dos seus pais, longe de sua família, longe dos seus entes queridos, longe de tudo que ela entendia que era algo que ela tinha de mais precioso. Ela fora levada cativa para servir a casa de Naamã, mas ela, mesmo sendo ela presa, mesmo sendo ela uma pessoa que estava cativa, uma pessoa que aos olhos de muito não tinha nada, porque ela era escrava, mas ao mesmo tempo esta menina, ela tinha tudo, porque tinha o Salvador da sua vida, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Aleluia! O Deus verdadeiro estava dentro do seu coração. Cativa? Sim. Presa? Sim. Era escrava? Sim. Perdeu todos os seus entes queridos porque não tinha mais pai nem mãe? Sim. Mas ela tinha o bem mais precioso, que era o Deus Todo-Poderoso, dentro do seu coração. Aleluia! Quando alguém olhava para esta menina, mesmo presa, aleluia, sentia a paz e a esperança em seu olhar, na sua vida e em suas palavras. Aleluia! Eu posso conjecturar, meu amado, essa menina falando com aquela senhora. Fica tranquila, eu vou estar orando, porque ela deveria sofrer muito, ela deveria sentir muito, porque era o seu marido. Mas essa menina abria a boca e o que se via era a paz, via a paz em tudo. Isso se chama a verdadeira paz que há na salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vemos um rei de Israel chamado Jorão. Ele era rei. Aleluia. Era alguém que aos olhos de qualquer pessoa, ele tinha tudo. Rei, poderoso, exércitos. Mas ao mesmo tempo, este rei, ele não tinha nada. Mesmo sendo ele rei em Israel, do povo de Deus. Meu amado, nós estamos falando de um rei de Israel, Jorão,
do povo escolhido de Deus, e ele ouvia as coisas de Deus, mesmo assim, ele não confiava em Deus. Ele tinha o conhecimento, mas não confiava o suficiente no todo e maravilhoso, poderoso Deus eterno que traz a alegria para dentro do coração daqueles que nele creem. Este era o rei. Aleluia. Nós vemos um profeta, Eliseu, um profeta que sempre buscava, orava, clamava, pedia e servia ao Deus Todo-Poderoso. Alguém que estava constantemente na presença de Deus, que pertencia a Deus e que podia transmitir a verdadeira paz e alegria ao coração de quem não tem. Porque quem não tem o Deus Todo-Poderoso, quem não tem o único e suficiente Salvador da sua alma, que é Jesus Cristo, este não tem paz. Não tem. É a paz que o mundo dá, não como o Senhor dá. É uma paz enganadora, porque o próprio Jesus disse: eu vos dou a paz, não como o mundo a dar, mas vou-la dar. É uma paz que vai além do entendimento humano, e é esta paz que você jamais pode negociá-la e nem barganhar com nada. Não abandone a sua verdadeira alegria e paz, que é Jesus Cristo, o teu Senhor. Aleluia! Podemos aprender muito com esta menina cativa, bem verdade que ela estava, fora levada, o exército da Síria levou todo mundo, estava numa situação difícil, estava, mas essa menina, ela sentiu a alegria que nós temos que sentir, a verdadeira alegria, é quando você apresenta o único que pode dar vida a quem não tem vida. É quando você vê alguém que não conhece Jesus ser transformado de maneira maravilhosa. Isto não tem preço, porque se você serve a Jesus, isto não tem preço. Esta é a alegria de quem prega o Evangelho, é ver alguém aceitando Jesus e mudando e sendo transformado de dentro para fora, porque Deus faz assim. Aleluia! Ela sentiu, ela foi uma bênção para o necessitado e levando a salvação para o pecador. Naamã não conhecia o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Isso, irmão, nós podemos aprender com ela, com esta menina, que não é necessariamente preciso você ser um adulto. Ela era uma menina, para apresentar e partilhar a verdadeira alegria que há na salvação em Cristo Jesus. E nem ter
condições. Não é por ter condições favoráveis, dinheiro, ou estar em uma situação de vantagens sobre alguém ou sobre qualquer coisa. Não é. Porque o Senhor, Ele quer usar a cada um de nós. Tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra de salvação que há no Evangelho da salvação. Como crer se não há quem pregue? É necessário que a gente pregue o Evangelho a toda a criatura. A situação dessa menina tudo era contrário, era difícil, complicado e totalmente adverso, mas a presença de Deus em sua vida, aleluia, era algo que não podia ficar dentro dela. Você tem se calado e não falado do amor de Jesus no teu trabalho? É melhor rever os seus conceitos. Você tem dado desculpa para dizer que Jesus pode mudar a vida de alguém? É necessário rever os conceitos. Não retenha dentro de vós aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, que é o Evangelho da salvação, que não pode se reter só dentro de nós, mas tem que ser transbordante. O Espírito Santo tem que transbordar em amor para com todos os que nos cercam. Aleluia. Ela tinha dentro do seu coração o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ela sabia que Ele podia e era poderoso para curar. E ao observar o sofrimento de Naamã, meu amado, não esteja disperso. Olhe as coisas que está ao seu redor. Preste atenção. Deus quer te usar. Tem alguém muitas vezes sofrendo na alma. Não fique disperso. Se coloque na posição. Essa menina estava presa, cativa, numa situação adversa, mas estava atenta, estava vigilante. Ela observava, ela viu, não o ouro que tinha, não o poder que tinha na casa, não as coisas que cercavam aquele homem, não a sua autoridade, mas ela viu nele a necessidade de conhecer o Deus Todo-Poderoso, o único que pode transformar a vida de um ser humano. Aleluia. Isso é lindo, irmão. Ela observou o sofrimento de Naamã, ela sentiu, sabe o quê? Compaixão. Você tem sentido compaixão pelas pessoas? Aquele que morre sem Jesus, irmãos, só há um caminho para ele: ou vida eterna, ou a perdição eterna, irmãos. Você já chorou por alguém? Você já orou por alguém? Você já fez um propósito com Deus pela uma vida? Muitos fazem propósito para ganhar o carro do ano, uma casa boa, para o seu ministério crescer, meu amado. Não. Tenha compaixão, é pelas almas, pelas vidas. Ela sentiu compaixão, e assim ela revelou a ele o maravilhoso poder que poderia salvá-lo e transformá-lo. A Deus toda a glória, irmãos, e todo o louvor seja dado a Ele. Tem alguém, irmão, precisando de uma palavra do Evangelho da salvação? Encha-se da palavra, encha-se do Espírito Santo e deixa Deus te usar. O tempo está se abreviando, as coisas estão acontecendo numa velocidade assustadora.
Não é tempo de ficarmos dormindo espiritualmente, mas é tempo de bradar nessa terra e falar: Jesus Cristo está voltando e Ele pode transformar a tua vida. Ela não perdeu tempo, ela falou, ela disse: o Deus de Israel, esse eu conheço, pode curar ele. Aleluia. Naamã pôde experimentar esta alegria, irmão, a alegria da salvação e o maravilhoso poder de Deus que transforma totalmente a vida do ser humano. Nós lemos, irmãos, Naamã, o Senhor era com ele e deu vitória ao exército da Síria. Nós lemos. Tem muita gente aí fora, irmãos. Tem muita gente aí fora que Deus usa para ajudar alguém, para ser alguém que abençoa, para ser alguém que levanta, que ajuda. Observe, ele era amado. Os seus servos chamavam ele de pai, porque repreenderam ele. Então era alguém, e tem muitos aí fora, mas não conhece o Deus que salva e que restaura e que dá a vida eterna. É necessário quem pregue e fale do amor de Jesus que transforma o ser humano. A sua pele ficou transformada, segundo Reis, capítulo 5, verso 14. Meu amado, Deus transforma. Deus faz um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. Tem que ser como criança, quer aceitar o reino de Deus? Venha, largue tudo. É como criança, sem maldade. Porque o Senhor Ele transforma e transforma de uma maneira poderosa. Naamã disse: agora conheço, porque ele não conhecia. Quantas pessoas, irmãos, não conhecem, mas são pessoas que você sabe, que muitas vezes são pessoas que aos olhos de muitos, é uma pessoa boa, mas boa não vai para o céu. Fazer caridade não leva ao céu. Ser uma pessoa respeitada e que trata bem todo mundo não vai ao céu. Deus usa, mas é necessário que ele conheça o verdadeiro Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a salvação e transformação da sua vida. É necessário que pregue. E ele disse: agora conheço. Ele conheceu o Deus Todo-Poderoso e sentiu esse poder na sua própria pele. Ele sentiu esse poder. Aleluia. Meus irmãos, quando nós olhamos isto, existe muitas pessoas leprosas espiritualmente, porque a lepra era uma doença. Mas observe, manda ele mergulhar 7 vezes, aonde? No Rio Jordão. No Rio Jordão, 400 anos de silêncio. Apareceu um homem que bradava no deserto. Aonde ele batizava? No Rio Jordão. Quem desceu no Rio Jordão para ser batizado? Jesus Cristo, o autor da vida. A lepra
Você não vai ver Eliseu sair para ter com ele. Não ficou dentro de casa. Ele não saiu. Quando Miriam ficou leprosa, Deus manda ela ficar 7 dias fora do arraial. Eles entendiam, irmãos, que só Deus, só o Deus Todo-Poderoso podia purificar, dar a vida, curar aquele leproso. Eles não ousavam ir. Mas o Senhor Jesus, Ele tocava nos leprosos e a lepra era extinta e eles eram purificados. Aleluia. Purificar de uma doença, de algo que a pessoa está enferma, não é mais valioso do que a alma do homem ser sarada. O que vale mais é a alma sarada, curada, restaurada, do que muitas vezes uma saúde que nós muitas vezes pedimos. Deus pode curar? Pode, mas a melhor e a maior valiosa cura é a da alma do ser humano, é a espiritual. Esta sim é a mais valiosa. E tem muita gente leprosas espiritualmente, que são escravos do pecado, sofredores que estão ao nosso redor e que necessita conhecer esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, e que estão dispostos muitas vezes a pagar qualquer preço pela paz, pelo alívio de sua dor e pela alegria desta salvação que ele não tem. Aleluia! E o nosso Deus, irmãos, Ele salva, Ele restaura, Ele cura, e Ele não quer nada de nós, Ele só quer fidelidade, Ele só quer dedicação, entrega total. Ele quer que nós venhamos a todo dia nos arrepender. Ele quer fidelidade a Ele, obediência à sua palavra. Ele não quer nada, Ele só quer obediência à sua palavra. Não precisa pagar. Muitos não entendem isso. Podemos ver também um homem poderoso que era rei em Israel, Jorão. Ele não conhecia o poder de Deus, ele não confiava em Deus, sendo ele rei em Israel. É um rei, irmão, muitas vezes como muitos hoje, que tem um rei na barriga. Pessoas que têm isso em si mesmo. Vivemos muitas vezes dentro da igreja, tem muita gente, e não temos certeza ainda da nossa salvação. Muitas pessoas estão na igreja, mas não entendeu ainda o verdadeiro evangelho da salvação. Estamos nas igrejas, mas não experimentamos a alegria verdadeira da salvação. Meu amado, alegre-se no Senhor, porque Jesus, Ele pagou um preço e Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Não deixe que a tristeza ou nada venha tirar você da presença dEle. Ele era rei de Israel, ele conhecia, mas ele não confiava. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que não entendeu e não confia. Confie no Senhor. Descansa teu coração. Creia nele, porque ele é Deus Todo-Poderoso.
Se alegre no Senhor. Tem pessoas como este rei, não confia, mesmo estando na igreja. É triste, mas esse é um fato, é uma realidade. Se você ainda não experimentou esta alegria, irmão, da salvação, por favor, desperte, enquanto ainda há tempo. Porque a tristeza, irmão, muitas vezes tira a pessoa da casa do Senhor. Tem pessoas abandonando o manancial das águas por coisas pequenas. Porque o irmão não falou com uma pessoa, abandona Jesus. Porque isso, porque aquilo, são tantas coisas que a pessoa dá desculpa e colocar muitas coisas entre ele e Deus, entre ele e a sua fé, e perde a confiança. E sabe o que acontece? Está na igreja, mas não tem a verdadeira alegria da salvação. Alegre-se no Senhor. Alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. Não perca nada, por nada isso, porque Jesus pagou um preço pela nossa vida. Aí eu estou desmorecendo, eu não estou mais. Pare, irmão, vai botar joelho no chão, vai chorar diante do Pai. Pede forças. Sozinho não vamos conseguir, mas com o Senhor na nossa frente nós vamos saltar muralhas. Salte essa muralha espiritual que está te dando morbidão dentro da casa de Deus. Era rei, mas não conhecia, não confiava em Deus. Desperte, acorde desse sono espiritual. Aleluia. Veja as coisas maravilhosas que Deus já fez. Meu amado, eu tenho que olhar e pensar nas coisas que Deus já fez na minha vida. Não tem preço. Não tem preço. Eu não tenho como pagar o que Deus já fez. E eu não posso esquecer, tem muita gente que esquece as coisas. Volte ao primeiro amor e te alegra e confia no Senhor, porque Ele é contigo. Porque não existe mais tempo para desânimo, irmão. Não podemos mais desanimar ou termos o egoísmo em nós. Não, irmãos. Alegra-te no Senhor, vem com força, vem com alegria. Contagia as pessoas com a tua fé, com o que está dentro de você. Uma pessoa que precisa de uma palavra, levanta essa pessoa. Seja usado por Deus para levantar a pessoa. Dê a ela, irmãos, aquilo que ela precisa, que é a força do Senhor, que é a palavra de salvação do Evangelho. Porque se nós não vigiarmos, irmãos, estaremos todos parado, sem vida, sem alegria. Se você tem o Rei da Glória, alegra-te no Senhor. A minha vida dá glória a Deus. Glorifique o nome dEle, alegra-te no Senhor, porque Ele é o teu Deus. Jesus está contigo, irmão. Confia nele. É tempo de levantarmos, irmãos, com uma fé inabalável e pedirmos a Deus o Espírito Santo dentro, que cresça em nós, habite em nós, seja cheio do Espírito Santo, porque não podemos perder tempo, irmãos. Existem muitos que estão agonizando, muitos que estão longe de Deus, muitos que não têm a fé verdadeira em Cristo Jesus. Quem tem que pregar, irmão? Quem tem que falar? É você, que Jesus já te chamou pelo nome, e você já disse sim para Ele, mas é aquela coisa, não confia no Senhor, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o Senhor, confia nele, e viva com Ele um grande, intensamente, um relacionamento
profundo com Jesus, e tu verás o que Ele há de fazer na tua vida. Ele quer te usar para pregar a palavra de salvação a quem ainda não conhece o Salvador único, Jesus Cristo. Quando você sentir essa alegria de ver alguém, a sociedade não tem mais nada para a sociedade, a família já o abandonou, está numa situação horrível. Quem olha diz, não tem mais jeito. Mas você é escolhido de Deus. Você disse sim para Jesus. Foi para pregar a palavra de transformação, de vidas. Foi para pregar o evangelho da salvação. Não é para reter dentro de nós. Eu venho para a igreja, retenho dentro de mim, não falo em lugar nenhum. Vou para o colégio, ninguém sabe que eu sou um homem de Deus e um servo do Senhor. Eu sou um jovem, como Estevão, cheio do Espírito Santo. Está com medo de alguma coisa? Não tenha medo, abra a boca e fale do poder de Deus, que tem muita gente leprosas e espirituais aí fora. E Deus ama. Deus estava com Naamã. Lá fora, Deus ama. Não escolha quem você vai pregar, apenas abra sua boca e tenha compaixão pelas vidas que te cercam. Porque se nós não vigiarmos, vamos fazer grupos. A igreja não tem grupos, a igreja é única, unida em um só pensamento, em uma só fé, em um só Deus, porque é Ele, o dono da obra, Ele é a cabeça, nós estamos no corpo inserido, abraçados e unidos em uma só fé. Então, ame a todos e traga a todos a alegria da salvação que há em Cristo Jesus dentro da tua vida. Aleluia! A atitude temerosa desse rei de Israel é um grande alerta para as nossas vidas, e que nos ensina que devemos nos despertar, buscarmos mais e mais o conhecimento de Deus para a salvação que há em Cristo Jesus. Aceitei Jesus, está tudo bem, é guerra. Sabe o que tem que fazer? Ler mais, buscar mais, se dedicar mais, obedecer mais, pedir perdão mais, e purificar mais, e se santificar mais, porque Ele quer te usar para fazer a diferença nesses dias que está se findando. Aceitei Jesus? É guerra. É guerra. Lute contra o seu eu. Mate o seu orgulho, porque foi isso que Naamã fez. Aleluia! O profeta de Deus Eliseu, um homem de Deus, um instrumento de Deus, de salvação, de transformação na vida de Naamã, vemos ele rejeitando qualquer tipo de pagamento ou presente. Olha ele nos ensinando. Naamã, esse Eliseu. Eliseu tinha uma história, andava com Elias, ele viu todas as coisas, ele viu aquele capitão com os 50, fogo nele, ele viu outro capitão com mais 50, fogo também, ele viu a sunamita, ele viu tudo, ele teve história, ele chegou e Elias disse a ele: olha, fica aqui porque eu vou para Betel. Ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Elias diz de novo, ele sabe que Elias vai ser tomado, e ele diz: fica aqui porque o Senhor me mandou a Jericó. Ele: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei.
Aleluia. E ele diz: fica aqui, porque o Senhor me mandou descer para o Jordão. Ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Aleluia. Ele viu isso. Ele viu o rio Jordão ser aberto com a capa do Elias. Ele viu quando Elias perguntou a ele: o que tu queres? Porção dobrada do teu espírito, dura coisa pediste. Mas se tu me ver ser não tomado, assim se fará. Se tu não ver, assim não se fará. E ele viu ele ser tomado. Aleluia. Ele toma a capa de Elias. Os 50 que estavam, filhos dos profetas, olhavam de longe. E ele diz: Senhor, o Deus de Elias, clama, pede, toca, o rio se abre. E os homens dizem: o Espírito de Deus repousa sobre Eliseu. Sabe o que ele nos ensina? Tenha você o ensinamento, tenha você a sua história com Deus, tenha você as suas experiências com Deus. Não fique esperando de alguém, vá buscar de Deus. Busque, peça, clame, e Ele te encherá do Espírito Santo. Ore a Deus, o véu já foi rasgado de cima para baixo. Oremos um pelos outros, mas você não pode deixar de orar. Você não pode deixar de orar e pedir a Deus. Tenha você as suas experiências com Deus. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem experiência com Deus que você serve. Não olhe para trás, não retroceda, não pare, continue andando com Deus. Muitos abandonam. Fica aí, vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. A circunstância está dizendo para, você diz não. Não, porque Deus me chamou. Muitos vêm para te impedir, sabe o que você vai dizer? Não, porque Jesus me chamou. E eu tenho uma obra para fazer para o Rei da Glória que me chamou das trevas para a sua maravilhosa e eterna luz. Pregue o Evangelho, ame seu irmão, aviva, Senhor, esta obra no meio. É na caminhada, Jesus quer te encher do Espírito Santo dele. Tenha experiência com Deus. Aleluia. E ele nos ensina, não quis pagamento. Ele estava mostrando o modo gracioso que Deus salva. Ele estava mostrando que a alegria da verdadeira salvação acontece ao pecador que é transformado, ganhando tudo sem ter que pagar nada. Jesus já pagou um preço. Ele não quer o meu, o seu, ele não quer dinheiro, ele não quer isso. O que ele quer é fidelidade, obediência à sua santa palavra. O pagamento que nós temos que dar é a nossa total entrega verdadeira à sua palavra. Fazermos a sua vontade, vivermos o seu evangelho. Não sermos somente ouvinte, mas praticante da sua santa e gloriosa palavra. Aleluia! Se nós andarmos, irmãos, e trilharmos este caminho, esta igreja, Deus fará grandes coisas através de cada um de nós. E a maior e maravilhosa, grande coisa é a salvação do pecador. Se você olha para o crivo das coisas terrenas, não é isso. É o espiritual.
Este tem mais valor do que o ouro mais puro e fino, mais poderoso que existe na terra. A palavra de Deus, o evangelho da salvação. Isto não tem preço. Aleluia. Buscai a salvação que há em Cristo com alegria. Fazendo o quê? A vontade dele. Está aceitando Jesus, mas vive de qualquer jeito dentro da casa de Deus? Reveja os conceitos. Está vivendo na casa de Deus, achando que está bom, vivendo o que não é agradável a Deus? Para logo, bota o joelho no chão, vai chorar, vai pedir, pede perdão, se conserta, porque o Senhor quer te usar para salvar o que está perdido. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Esse Deus que nós servirmos, esse sim é poderoso. Você tem que aprender que o Senhor te chama para fazer a sua vontade, não a minha, não a sua, mas a vontade que é de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente ande em retidão com a sua palavra. A vontade de Deus é o quê? Que você seja uma pessoa que anda de conformidade com o evangelho de Cristo. Faça a sua vontade. Ele te dará a verdadeira alegria, a alegria que o mundo não pode dar. Muitas pessoas buscam mais alegria prazerosa do mundo do que a verdadeira alegria que é ter Jesus como teu único e suficiente Salvador. Aleluia. Se você, irmão, está se sentindo como esta menina, cativa, escrava, em um mundo estranho, sem as pessoas que você ama, rodeado de pessoas impuras, ela estava, imagine, na Síria, numa sociedade totalmente secularizada, deformada, suja. Dá para lembrar de alguma coisa? Uma sociedade onde tudo é permissivo, tudo é normal, tudo é bacana. Essa sociedade podre te faz lembrar alguma coisa? Os dias que nós vivemos. Mas você não pode se entristecer e nem se abater. O que nós temos que fazer? Fazer brilhar em nós a luz que o mundo não conhece. A luz do evangelho da salvação. A luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é a luz. E nós somos luz. A luz do Senhor tem que brilhar no meio de qualquer trevas. Ela brilha porque Ele é poderoso. Deixe este brilho do Espírito Santo brilhar em você. Testemunhe, abra sua boca, fale de Jesus, pregue a palavra, conte que há um poder que está acima de todos os poderes. Tem muita coisa. O meu Deus, o teu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima de todo o poder. Esse é o Deus que tu serve. Então, não desmoreça. Pregue a palavra, fale do poder de Deus e diga: há um Deus todo-poderoso. Ele pode, Ele tem poder para te restaurar, para dar alegria, para dar a verdadeira paz, porque Ele é o autor da paz. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o pão da vida. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Tem essa vida que passa rápido. Não queira, irmão, só isso. Creia
que Jesus te chamou para você fazer a vontade dele. Aleluia. E se você está massacrado pelo pecado, se você se sente humilhado, vencido muitas vezes pelo vício, aleluia, por muitos problemas, incertezas, de situações difíceis, lembre-se que Jesus é a água da vida que cura e que restaura. Ele é o rio da vida. Mergulhe neste rio da vida, a palavra de salvação do Evangelho de Cristo. Mergulhe, peça ao Senhor para mergulhar mais, se aprofundar mais, para que o Espírito Santo, você não vai mais como você quer, mas Ele te movimenta e Ele te leva, Ele te guarda, Ele te protege, Ele é tudo, porque Ele é tudo em nós. Deus é tudo em nossa vida. Glória a Deus. Se você está na igreja, irmão, e ainda não testemunhou esse poder, se você ainda não se entregou ao serviço do Mestre, tem muita gente que está na igreja, mas não entendeu ainda o Evangelho de Cristo. Não perca tempo, trabalhe e faça a vontade de Deus. O próprio Jesus disse: Ele trabalha, Ele trabalhava, Ele trabalhou, Ele não parou, Ele veio executar o que o Pai assim mandou, pregar o Evangelho da salvação. Aleluia! Precisamos, irmãos, entender esse Evangelho e fazermos a vontade deles. Deus está chamando para ser, cada um de nós, um instrumento de salvação usado por Ele, para salvar as almas que estão perdidas. Sinta essa alegria, irmãos, que não tem como lá fora ter. É você ver alguém que não conhece se entregando a Jesus e sendo transformado de uma maneira tão maravilhosa, que a pessoa que diz: é você? Quem te viu e quem te vê, tu mudou muito. É Jesus que transforma. Quando você sentir essa alegria, sinta essa alegria, sabe de quê? De pregar o Evangelho. Não perca tempo de falar que Jesus é o único Salvador da alma. Não perca tempo, porque Jesus está voltando. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor fazer de você um instrumento usado por Ele para alcançar uma vida que Ele pagou um alto preço por todos. Não é só um grupo seleto, mas é toda a humanidade. Não entre pelo que o mundo quer que você pense. Daqui a pouco você está torcendo para que aquele que aos olhos da sociedade, muitas vezes no nosso pensamento, da maneira de ver, aquela pessoa tem que pagar alguma coisa, ser de repente abatido, e muita gente até vibrar com isso. Não deixe isso entrar no seu coração, porque você tem um autor da vida, e você sabe que Ele pode transformar aquele que não tem valor, aquele que ninguém dá mais valor nenhum a Ele. Mas quando Jesus toca, quando Jesus chama, quando o Evangelho da salvação entra no coração, Ele transforma o homem. Aleluia! Você é alguém que Jesus chamou para pregar o Evangelho. Ele não chamou a gente para ganhar carro, ganhar isso, para ter isso, só felicidade, só... Não, para. Luta,
Batalha começou quando você disse sim a Jesus. Agora, luta, guerreia isso, mas trabalha na obra, faz a vontade de Deus, continua pregando o evangelho, porque tem muita gente que estão doentes espiritualmente, estão leprosas na alma, e só Jesus, só a palavra tem poder para limpar, transformar, libertar e trazer o cativo à liberdade eterna, à salvação eterna, que só existe em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Fique de pé e vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória seja dada a Deus. Oremos, igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai. Senhor, nos ensina, Pai. Não importa onde nós estejamos, Pai, que nós sejamos verdadeiramente discípulos Teu, Pai. Meu Deus, que nós, meu Pai, levantemos sim, meu Deus, a bandeira do Evangelho. Sejamos, meu Pai, usado por Ti em qualquer lugar, aonde quer que estejamos, Pai. Não importa a circunstância, Pai, não importa nada que nos cerca, mas que a nossa certeza é que o Senhor vive e reina na nossa vida, que o Teu Espírito Santo habita em nós, e que nós, meu Pai, não podemos reter isso dentro de nós, mas pregarmos a Tua palavra, a palavra de salvação, Pai. Levanta, meu Deus, aqui nesse meio, Pai, Senhor Jesus da glória, levanta homens, mulheres, jovens, crianças, meu Pai, para pregoar a Tua palavra, para falar, meu Deus, do Teu Evangelho, para transformação e para a salvação, para aquele que não conhecia dizer, hoje eu conheço Deus Todo-Poderoso, eu conheço Jesus ressurreto, eu conheço o Senhor, porque Ele transformou a minha vida. Usa cada um, meu Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, e você diz, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, aleluia.